Alô pessoal, sejam todos muito bem-vindos a mais um vídeo do Clube FI. E hoje a gente vai conversar sobre o fundo Red Topfof 3, o HFOF. É o terceiro fundo de fundos da Red Alternative Investments, mas é o maior deles e que pode se tornar ainda maior por um fato que eu vou explicar daqui a um pouquinho. Vamos dar uma olhada? Bom pessoal, aqui da página do Clube FI, basta a gente digitar um pedacinho do código ou o nome e a gente vai direto para a página do fundo aqui no Clube FI. Então aqui na aba básico a gente já vê algumas classificações, algumas características. Ele é do segmento de fundo de fundos, gerido pela Red, hoje composto por 8,5 milhões de cotas. É um fundo relativamente recente, ele é de fevereiro de 2018, a gente está gravando esse vídeo em dezembro de 2019, então é um fundo que está chegando aí 2 anos de existência. Não é um fundo tão antigo, mas a gente já consegue ter uma boa noção do histórico dele. Hoje ele representa 1,68% do IFIX e no momento que a gente grava isso, ele tem uma avaliação média pelos usuários que avaliam aqui na aba Score de 4,45, uma nota relativamente alta se a gente lembrar que o máximo é a nota 5. E também a Red também tem a função de administrador, ela acumula a função de gestor e administrador. A gente olhando aqui o histórico de cotações desse fundo, a gente pode ver que ele foi lançado a R$100, chegou a ter algumas variações aqui até 85, coisa parecida, e desde então ele vem. Aqui é só realmente a variação de cotação, sem contar nenhum tipo de distribuição ou coisa parecida. E quando a gente grava esse vídeo hoje ele está a R$118. Então ele teve uma variação no ano aí de mais de 25% no ano de 2019 e nos últimos 12 meses mais de 27%. Entrando aqui na aba de dividendos, a gente tem como ver as distribuições. Então, a última distribuição foi de 85 centavos por cota, o que, levando em consideração o valor de mercado dos R$118, dá 0,72% ao mês. E, olhando nos últimos 12 meses, ele distribuiu um pouquinho acima de R$10, o que, a preços de hoje, equivale a 8,85%. Bastante acima da média, por exemplo, se a gente pega os maiores fundos do IFIX, por exemplo. E aqui a gente tem o histórico dele. A gente vê que ele distribuiu durante alguns meses à base de 54 centavos, chegou alguns meses a bater R$1,40, e a gente no relatório vai entender melhor por que isso. E hoje vem distribuindo nos últimos meses aqui ao redor de 60 centavos, agora 85, um pouquinho maior do que isso. Olhando em valor patrimonial, a gente vai ver que ele é um dos maiores fundos de fundos, tanto em valor patrimonial quanto em valor de mercado. Valor patrimonial da ordem de 900 milhões, valor de mercado da ordem de R$1 bilhão. O valor patrimonial, na última divulgação, está em R$ 105,89. Essa aqui já é a posição de novembro, posição divulgada agora em dezembro, com base em novembro, e o valor de cota hoje é 118. Então ele está com uma relação preço sobre valor patrimonial de 111% ou 1,11. Se a gente for olhar aqui o histórico dele, a gente vê que ele costuma negociar bem próximo do par, né, do 1,00. Então nesse momento ele está até um pouquinho mais esticado em relação à média. Pouca coisa, mas está. Quando a gente olha a quantidade de cotistas, claro, por ser um fundo muito novo, antigamente ele tinha aí 3 mil cotistas, e hoje ele já bate a marca de praticamente 24 mil cotistas. É também um dos maiores fundos de fundos nesse critério. Ele perde apenas para o Mogno por um pouquinho. O Mogno, se não me engano, está na base de 26, 27 mil cotistas. E sim, aí com uma grande diferença para o BCFF, que já bate os 100 mil cotistas. Sobre liquidez, absolutamente um fundo muito tranquilo, onde a gente tem uma média diária aí acima de R$3 milhões.
Então, já tivemos médias de 4 milhões, médias de 1 milhão e atualmente aí nesses meses de outubro, novembro, dezembro, liquidez aí acima de 3 milhões de reais. Se a gente observar a quantidade de negociações, a gente pode até excluir esse mês aqui, esses 2 meses que foram bastante atípicos, mas pegando os outros meses a gente vê 13, 14, 17 mil negócios mês. E dezembro, a gente está na metade de dezembro, a gente já está com 16 mil negociações, a gente pode estimar aí 30 mil negociações, talvez, para poder fechar o mês, um pouquinho mais, um pouquinho menos. Como é dezembro, tem Natal e Ano Novo, um pouquinho mais fraco, mas vamos botar lá 25, 30 mil negócios mês. Então, a gente pode chegar numa média, levando em consideração que um mês em geral tem 21, 22 pregões, pegando aqui nos últimos meses, quase 1.000 negócios em alguns meses e provavelmente esse mês está batendo 1.000 negócios por dia esse mês. Ok? Aqui a gente já pode partir diretamente para o relatório. O último relatório foi divulgado agora há pouquíssimos dias, tá bem fresquinho. É um relatório razoavelmente extenso e completo, a gente vê 14 páginas, então dá para a gente ter uma boa noção da cabeça do gestor, digamos assim. Aqui algumas informações que a gente já comentou. Aqui sempre uma visão de um cenário macro, as questões econômicas, políticas que podem afetar o mercado, algumas variáveis de mercado, como cotação de dólar e tudo mais. Aqui ele destaca a venda do imóvel do Tower Bridge Office, onde o fundo tinha uma participação significativa. Investimentos feitos, vendas realizadas. Então aqui tudo ele explica o motivo pelo qual ele realizou aquela compra ou aquela venda. E aqui a gente vê a carteira, onde o fundo tem aqui 11% em renda fixa, isso aqui é dinheiro em caixa para fazer novas alocações, e 89% é alocado sim em fundos imobiliários. Os segmentos razoavelmente diversificados e que demonstram um bocado como é o nosso mercado. Isso aqui é bastante similar à foto que a gente tem hoje de mercado, onde sim os fundos corporativos, né, que são basicamente os de laje, ainda são dominantes, com shopping e logísticos com posições de destaque, e ele também investe em agências e fundos que ele bota aqui imobiliários, podem ser fundos de papel, geralmente, teoricamente até fundos de fundos poderia ser, mas basicamente são fundos de CRI aqui. E qual é o objetivo da carteira? Ele tem 42% focado em recebimento de renda, então são fundos que a gestora adquiriu em nome do fundo para gerar renda, para gerar uma renda mais estável, mais previsível. 24% tem o foco primário de ganho de capital. Então, fundos que a gestora entendeu que estavam num preço atrativo e com um grande upside, ou seja, com um bom potencial desse preço desenvolver. E 34%, então aqui é 1/3 da carteira, tanto com a visão de renda quanto de ganho de capital. Então, se o fundo realmente decolar, subir muito e a renda não acompanhar, por exemplo, pode ser uma estratégia para vender. Se de repente ficar gerando uma renda confortável, vamos recebendo essa renda confortável no fundo. É a estratégia da gestora. A participação que cada FII tem em carteira. Então a gente vê que as principais operações, a gente tem o TB Office, que está sendo liquidado agora, a gente vê o HGBS, a gente vê o Red Logística, o Green Towers, o Via Parque e por aí vai. E aqui a participação de cada um deles. Aqui ao final tem aqui uma pequena linha outros com 3% do patrimônio, que são vários ativos que o fundo tem participações pequenininhas, de 0,6% do patrimônio. Se a pessoa tem realmente interesse em ter todo esse desdobramento, ela pode acompanhar no informe trimestral, onde sim o gestor é obrigado no caso o administrador, é obrigado a abrir a totalidade dessas posições. Aqui ele comenta sobre o resultado do fundo, então a gente vê que a média no segundo semestre, o fundo tem um resultado médio de 86 centavos e está distribuindo uma média de 65 centavos, então ele tem um bom resultado aí a distribuir da base de 5 milhões de reais.
Lembrando que o fundo é sempre obrigado a distribuir no mínimo 95% do seu resultado. E aqui a gente vê por que alguns meses com resultados muito maiores e alguns meses com resultados muito menores. A gente vê a composição, onde essa barra azul representa o que o fundo recebeu de rendimentos, de dividendos, digamos assim, dos fundos que ele investe. Então, basicamente, uma média aqui ao redor de 50 centavos, um pouco mais, um pouco menos. Alguns centavinhos é da operação de renda fixa, do dinheiro que está em caixa, que está rendendo, enquanto a gestora está fazendo alguma alocação ou uma venda que fez recentemente ainda não foi realocada e coisas parecidas. As despesas são razoavelmente estáveis, 5, 6 centavos por mês por cota, né? E essa barra verde neon aqui representa o ganho de capital, ou seja, quando um fundo vende alguma cota que ele tem de algum outro fundo e isso gera lucro, esse lucro faz parte do resultado. Então, claro, como a gente vem num cenário de uma alta importante, várias cotas estão se valorizando e o fundo, o Top FOF 3, quando vende, gera lucro e esse lucro incorpora para a distribuição do fundo. No momento onde, de repente, o fundo não faz tanto giro de carteira, a gente não vê tanto resultado. E, claro, se a gente entrar no mercado de baixa dos FIIs, etc., pode ser, assim como é normal de qualquer fundo imobiliário, de fundos, né? Que já fique mais difícil de conseguir realizar lucros aqui. É possível? Claro que é, mas no mercado de alta é bem mais fácil sempre. E aqui o gestor ainda coloca também uma coisa que poucos gestores colocam, não importa o tipo de fundo, uma projeção de rendimentos um pouco mais à frente. Então, dá pra gente ver aqui uma crescente ao longo aí desse segundo semestre. Então, pessoal, gostaram de conhecer um pouquinho mais sobre o fundo? E lembra que eu comentei que ele talvez se torne um fundo ainda maior? Pois é, a gestora, a Red, colocou uma proposta há poucos dias para que esse fundo seja fundido, seja unificado com outros 2 fundos também da própria Red. O Top FOF 1, TFOF, a sigla dele, e o Top FOF 2, o FOFT. Então, faria primeiro a fusão com o Top FOF 2, agora no começo de 2020, e no meio do ano faria a fusão com o Top FOF 1. Isso tem que ser aprovado por assembleia, com um quórum qualificado, nos 3 fundos envolvidos, né, 2 a 2, né, 2 fusões. Então, é importante, se você é cotista não só do HFOF, mas como também dos outros 2, que você acompanhe, entenda a lógica. O pessoal da Red fez um longo documento explicando os motivos, principalmente a redução de custo. Os 3 fundos hoje têm uma carteira razoavelmente semelhante, então a Red entende que vale a pena juntar para reduzir custo e, claro, você que é cotista, vale a pena ler e se manifestar e fazer a sua opinião valer. Tá bom, pessoal? Espero que vocês tenham gostado. Um forte abraço e até a próxima. Tchau, tchau!